É inevitável, tem de falar sobre o discurso, ou uma palestra, melhor dizendo, do general Mourão, Hamilton Mourão, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Uruguaiana que foi tomada na Guerra do Paraguai, né? Houve a tomada pelos paraguaios, Dom Pedro II foi para lá, etc. Uma longa história. Lembrar que a Guerra do Paraguai começa com o Paraguai invadindo o Brasil, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. Não podemos nunca nos esquecer. Mas vamos ao que interessa, propriamente dito. Realmente foi uma palestra e uma fala absolutamente equivocada do general Mourão. Dizer que é uma jabuticaba brasileira o 13º salário. Não é. Bastava ele atravessar ali a fronteira, chegar, tem o Uruguai aqui, a Argentina, ele está quase numa bifurcação ali, chega na Argentina tem 13º, que é o chamado lá de aguinaldo, e etc, etc, etc. Não vou dar o exemplo de todos os países em que existe o 13º salário, mas independente disso, se fosse o caso que só tivesse no Brasil, que não é verdade, como sabemos, falar de uma questão dessa, na véspera do primeiro turno, às vezes, com o seu candidato, cabeça de chapa, no hospital, que não pode fazer na prática a campanha, muito amigo, hein? Muito amigo, muito amigo. E o que aconteceu? Você joga água no moinho dos adversários, né? O PT, o Jaiminho Haddad, que nunca trabalhou, ficou satisfeitíssimo. Já falou, todos os candidatos querem abolir o 13º, a começar por Bolsonaro, o Alckmin, colocou o Temer no meio e por aí vai. O que é mentira, mentira. Não só porque os outros candidatos se pronunciaram imediatamente, como o próprio cabeça de chapa fez questão, e através de uma das redes sociais, e deixar claro sua posição contrária a isso, porque o artigo 7 da Constituição, inciso 8, dispõe sobre o 13º, é um artigo considerado, está na Constituição, e o 13º foi criado no Brasil ainda durante o parlamentarismo em 1962. Lembrando que era uma iniciativa que já vinha de algum tempo, né? E o gabinete Tancredo Neves, que estava terminando, já estava se dissolvendo naquele momento, porque ia ter eleições em outubro, defendeu a criação do 13º salário, que é importantíssimo na vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Se quisesse falar do que recai sobre os empreendedores, fale da questão de impostos, passe por outro ponto, não falar da questão do 13º. E aí fica uma pergunta, eu fiquei pensando e tenho dúvidas sobre a legislação eleitoral brasileira, por quê? Porque ela muda muito. Era possível em certo momento, não sei se ainda é e com quais razões, se é possível substituir entre o primeiro turno e o segundo turno o candidato a vice-presidente. Por que eu digo isso? Eleição do segundo turno é uma outra eleição, São só dois candidatos que vão receber apoio dos outros partidos. Tudo indica que isso ocorrerá, né? Se for Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, caso são os dois que vão para o segundo turno, nessa hipótese, vão receber apoio de diversos partidos, de personalidades. E a pergunta é, pode trocar o vice-presidente? Porque em certas eleições podia. Me lembro de 1989, por exemplo. Não ocorreu, mas poderia, né? Nesse caso, pode, né, quanto à legislação, pode em que razão? Eu sei que existem as coisas, não envolve falecimento, doença, nada disso. Eu falei, por livre e espontânea vontade da chapa haver uma troca, se isso pode ou não. Qual é a interpretação com a Justiça Eleitoral? Por que eu digo isso? Isso abre um leque de possibilidades, não para a chapa Fernanda Haddad e a Manuela Dávila, que essa chapa vai permanecer, mas para o Jair Bolsonaro ampliar seu apoio. Ele pode compor e tirar alguém que está, infelizmente, incomodando o candidato, né? Isso é uma mera observação, mas é óbvio que eu estou dizendo, igual a luz do sol do meio-dia. Eu estou dizendo uma coisa que o vice-candidato a vice-presidente, o general Mourão, o general da reserva, tem dado declarações sucessivas e criado problema. E o candidato já teve problemas para escolher um vice. Lembre-se que Janaína Pascoal, depois o príncipe lá, o suposto príncipe, pretenso príncipe, afinal não temos monarquia desde 1889, e finalmente acabou vindo a escolha do general Mourão. Parece que uma escolha quando você não tem mais alternativa, tal, pela dificuldade de composição política que o candidato tinha naquele momento. Então é a questão que fica. As declarações infelizes do vice-presidente, candidato a vice-presidente Hamilton Mourão, joga um ponto de interrogação sobre o destino, caso seja eleito o senhor Jair Bolsonaro presidente do Brasil, que vai ter um ponto de instabilidade na vice-presidência da República.